Salve galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, um vídeo bem sério aí, que eu andei refletindo, né? Eu escrevi um texto aqui e falando sobre como o mal pode ser justificado nos dias de hoje. Então vou fazer aqui a leitura, né? Vai ser um vídeo longo, então vamos lá. Então, vamos falar a respeito aí de como as pessoas conseguem justificar a violência e como isso se relaciona com o problema do mal e o sofrimento. Então, como que as pessoas conseguem justificar atrocidades cometidas em Gaza, por exemplo? Tem coisas que apenas pessoas religiosas podem fazer, pessoas sem religião não podem. Por exemplo, tem muita coisa que só um religioso pode fazer e pessoas religiosas não podem. Você sabe o que é isso? O mundo faz sentido para o descrente. O mundo faz sentido para o descrente de tal forma como a natureza por si só se explica. Com os religiosos é diferente. Eles precisam contar histórias para sustentar suas ações e para o mundo fazer sentido para eles. O mundo faz sentido para eles e eles assim contam e repassam essas histórias. Isso acontece porque suas crenças não condizem com a realidade que estamos vendo diariamente. Então eles precisam de histórias para poder reconciliar as discrepâncias da realidade com o que eles veem. Por exemplo, imagine o trabalho de um tradutor. As pessoas religiosas não falam a língua da realidade, então a religião as traduz por elas. Isso acaba se tornando uma desvantagem no que diz respeito à verdade, porque muito é perdido nessa tradução. Tudo se trata de histórias e linguagem, e essas coisas moldam a realidade. É assim que uma pessoa religiosa se imagina vivendo em um mundo mágico, com Deus e o diabo no conflito constante. Por exemplo, as injustiças e o sofrimento do mundo fazem sentido para o descrente. O que a gente vê na realidade cabe perfeitamente no que esperamos ver. A dor evolui porque os organismos evoluíram para que possamos identificar a dor e tratá-la, para poder passar nossa espécie adiante e ter nossa proteção. Nisso a dor nos causa o medo de se machucar. Assim os organismos evitam que algo possa comprometer a sua existência. A natureza se explica por si só. Não é preciso uma mitologia para explicar isso. Por exemplo, a dor e o sofrimento não é uma questão de quem merece ou não passar por essa experiência. Isso não tem nada a ver com merecimento. O problema disso são os comos, mas as pessoas querem saber os porquês. Mesmo quando não há um porquê. As pessoas acabam criando porquês por razões específicas, então elas acabam projetando esse comportamento intencional na natureza. Esse desejo de porquês não existentes é a maior causa dos seres humanos confundirem porquês com comos. Isso nos ajudou a antropomorfizar a natureza, o que por sua vez causou a criação de deuses e religiões. Isso é muito mais simples e muito menos romântico do que imaginamos. Logo, isso acaba sendo menos apelativo, pois isso não nos faz sentirmos especiais. A dor e o sofrimento são processos frios e mecânicos. Se você não cuidar bem do seu corpo, ele sofrerá. Então a dor é um sinal de alerta para que o resultado de milhares de anos, pois ela é um resultado de milhares de anos de evolução. Isso tudo faz sentido na natureza. Na natureza, os doentes frágeis são caçados primeiros. Os doentes e os frágeis são caçados primeiros. A simples ação de beber água em um rio pode deixar sua vida em risco. A natureza em si só é amoral, e não há justiça como nós gostaríamos que existisse. A pessoa mais nobre e altruísta pode sofrer em agonia por anos até morrer. Até a pessoa mais gananciosa e corrupta pode viver uma vida de excessos e luxos e acabar morrendo idosa em um sono, tranquilamente. Mesmo assim, essas duas pessoas podem ter uma autoconsciência distorcida e todas as pessoas ao seu redor podem estar tão enganadas quanto elas. A pessoa mais altruísta pode se sentir deslocada e ter uma autoconsciência de que ela não é tão boa quanto poderia ser, causando até uma certa depressão. E outros ainda podem olhar para ela com desprezo, como se ela não tivesse tido tantas realizações,
reforçando sua autoimagem negativa. Enquanto isso, a pessoa gananciosa pode se sentir toda poderosa e benevolente como se fosse o pilar vital da comunidade, fazendo com que ela se sinta feliz e realizada. E ainda tem elogios da comunidade reforçando esse seu senso distorcido de autoestima, mesmo que isso tenha um impacto negativo na sociedade. Esse mundo é extremamente injusto e uma simples produção da natureza. Não é um mundo criado por Deus Supremo e benevolente. Não é criado por um Deus Supremo e benevolente. As pessoas, para manterem suas crenças e continuarem acreditando nisso, elas criam todos os tipos de histórias. E como dito, história e linguagem moldam a nossa percepção. Nós inventamos diferentes histórias ao longo dos anos, desde a nossa queda dos jardins do Éden até um Deus que deseja que tenhamos livre-arbítrio e que tem um plano misterioso para nós, com que tudo tenha sentido no final. Cada uma dessas histórias são grotescamente imorais à sua maneira, e ainda assim elas incurtem na crença popular um certo código moral que as leva a cometerem atrocidades. Esse é o problema de criarmos desculpas para justificar o injustificável. Ao contrário do descrente que não sabe que não há do descrente que sabe que não há justiça na natureza, eles sabem que tentar justificar o injustificável é uma injustiça por si só. A história e linguagem não só moldam a realidade, mas sim as distorcem. A primeira história a vir com a narrativa de culpa herdada nos conta que nosso estado atual não foi como projetado pelo nosso perfeito Criador. Por mais paradoxo que essa desculpa possa ser, eles dizem a si mesmos que nós fomos originalmente projetados para não sofrer, mas que nós fizemos burrada ao desobedecer uma ordem do Deus perfeitamente bom. É assim que arruinamos o paraíso que nos foi prometido, como se um Deus onisciente não soubesse do resultado da sua criação de antemão, não é? O problema dessa história é que a natureza de Deus, no entanto, é a nossa própria natureza. Como seria possível separar a dor dos nossos... Como seria possível, então, separar a dor de nossos outros sentimentos, se nós fomos projetados para nunca morrer e sentir dor? E por que nós temos receptores de dor ou sistemas digestivos, ambos integrados às nossas funções básicas? É porque essas características existem antes mesmo de nós, seres humanos. A nossa alegada desobediência, por que nós não populamos imediatamente a Terra, já que ninguém morreria? Por exemplo, se ninguém vai popular, se a gente não precisava morrer, né? Se a gente era imortal, por que já Deus não colocou o número X de pessoas na Terra, né? Logo desde o início da criação? Essa história tenta justificar o problema da dor e do sofrimento como se ela não fosse originalmente projetada. A dor e o sofrimento são necessários. O verdadeiro problema é que elas existem. O verdadeiro problema não é que elas existam, mas sim como elas existem e como elas se manifestam na realidade, de tal forma que flagrantemente contraditórias com qualquer tipo de benevolência. Alguns confundem a necessidade da dor e do sofrimento com o problema em si, dizendo que não podemos experienciar o bem sem ter provado o mal. Isso pode até confortar alguns e ajudar a superar suas atribulações, mas não ajudam aqueles que têm que suportar agonias apenas porque a agonia resulte em sua morte. O problema não é que a agonia exista, e sim sua utilidade e distribuição. Uma pessoa relativamente inocente pode experienciar uma agonia sem fim, enquanto uma pessoa terrível possa desfrutar de uma vida inteira de facilidades e conforto. A pergunta que tem que ser feita é o porquê dessa discrepância? Onde está a justiça? No naturalismo não há explicação para essa discrepância, pois é como nós esperamos ver em um mundo natural indiferente. As histórias religiosas, no entanto, tornam a feiura desta realidade ainda mais feia ao tentar justificá-la. Eles culpam os inocentes.
Talvez eles tenham feito algo de ruim na vida passada, dizem eles. Talvez seja karma, dizem eles. Talvez eles estejam pagando por algo que tenham feito e não sabemos. Muitos tentam explicar que nenhum de nós é bom, mesmo que isso não responda à discrepância em si. O teísmo pega nosso desejo humano por justiça em um mundo obviamente injusto e a usa para construir uma ideia de um pós-vida. A verdadeira justiça virá depois da morte, dizem eles. Mas essa crença apenas existe porque ela não foi falseável. Porque ela não é facilmente falseável. A essa altura você já deve ter percebido que a verdade não dá a mínima para o que você quer. Ela apenas é o que é, independente do que você deseja. Essa é a verdade. Não é uma das muitas verdades. É apenas a verdade. Então pode inventar todas as histórias que você quiser. Isso não mudará a sua realidade. No caso, você já é maduro o suficiente para entender essas palavras e já deve ter dado conta disso. Só de experienciar a justiça natural do mundo. Tá. Aqui está dizendo... deixa eu ler de novo essa parte. Está muito pequena a letra. Então, a essa altura você já deve ter percebido que a verdade não dá a mínima para o que você quer. Ela apenas é independente do que você deseja. Essa é a verdade, não é uma verdade e nenhuma das muitas verdades. Então podem inventar histórias que quiserem, isso não muda a realidade. Se você já é maduro o suficiente para entender essas palavras, já deve ter se dado conta disso. Só de experienciar a injustiça natural do mundo. Não há indícios de que haverá uma justiça cósmica chegando. E o quanto antes nós se dermos conta dessa dura realidade, mais cedo nós poderemos nos concentrar em fazer a justiça verdadeira nós mesmos. Porque não há justiça exceto a justiça que nós mesmos criamos. Por isso, é tão assustador para nós, pois faz com que nós tenhamos que assumir total responsabilidade pelas nossas ações. E o que mais me irrita é que o mundo está tão cheio de canalhas que imitam e trapaceiam para chegar em posições de autoridade, que acabam me dando pouca fé em nossas habilidades de criar qualquer tipo de justiça nesse mundo. Isso é o mais irônico e trágico de tudo. Como poderíamos estar tão equivocados? Como poderíamos nós celebrarmos os idiotas e zombarmos dos sábios? Deveria eu chamar a ideia de justiça cósmica de imoral? O que tem de tão imoral sobre ela? Perguntariam. Constantemente vejo pessoas religiosas dizendo que Deus consertará as coisas no final. Não seria legal se todos os canalhas que acharam que se safariam fossem julgados e todas as pessoas que foram lesadas por eles fossem vingadas? Não. Se existisse um juiz supremo e poderoso testemunhando os canalhas cometendo seus crimes, por que permitir que eles os cometeriam só para depois os punir? Não faz sentido, certo? Por que permitir o trauma dos inocentes só para que ele manifeste uma punição para o culpado? Tudo o que ele está fazendo é só duplicar a miséria. Porque um ser supremamente benevolente ficaria parado observando sem nada fazer quando alguém entrar e simplesmente apertasse um gatilho ou acabasse esfaqueando alguém. Não faz sentido. Um Deus fica apenas observando isso, concorda? Porque há na punição, ou melhor, que valor há na punição se não for somente saciar a sede de sangue das pessoas que foram injustiçadas? Por que não ensinar bondade e benevolência? Por que não esclarecer antes de crimes sejam cometidos? Por que permitir que hajam vítimas em princípio? A princípio, não faz sentido. Só para que haja punição? Por que testemunhar o sofrimento só para promover a paz Por que testemunhar o sofrimento só para prometer a paz e realização mais tarde, ao invés de remover o sofrimento da equação? Isso é facilmente respondível se não há uma força supremamente benevolente. E daí que não há justificativa?
E daí que se não há justiça por vir? E daí se não houver um Deus que ofereça tal coisa? É isso que eu pergunto agora. Isso que eu quero que você considere. O que devemos fazer? Muitas vezes o crente confunde o ceticismo do não crente com desejo. Em vez de analisarem o problema usando a lógica, eles projetam emoção na equação e pensam que nós não queremos que haja um juiz cósmico porque não queremos ser julgados. Na verdade é o oposto. Nós queremos que haja justiça nesse mundo. Então nós nos recusamos a atribuir isso a um personagem imaginário. Então o que deveríamos fazer? Nós deveríamos nos distanciar de todas as origens injustas e tornar o mundo um lugar mais justo. Não podemos confiar em um Deus que fará isso por nós. Se a vida nos ensina algo, se há algo que a vida nos ensina, deveria ser ao menos isso. Muitas pessoas religiosas ignoram esse problema antigo. Eles acham que a pergunta já foi respondida. Eles assistem debates onde apenas corroboram com o seu viés de confirmação e alegam que as perguntas já foram respondidas, dizendo que o interlocutor foi respondido e humilhado. Sério que você ao menos Sério mesmo? Você ao menos consegue provar que livre-arbítrio existe? Como você pode dizer que Deus quis tal coisa se você nem consegue ao menos provar que ele exista? Mas se você disser que o problema é igualmente persistente, mesmo que o livre-arbítrio exista. Você pode responder isso, né? Que o problema persiste mesmo que o livre-arbítrio exista. Aí surge a pergunta: por que um Deus benevolente se preocuparia com o livre-arbítrio de uma pessoa má, fazendo maldades, do que com as vidas e o livre-arbítrio de suas vítimas? Sobre esse prisma, até a ideia de livre-arbítrio se torna imoral. O que você pensaria se visse um policial parado enquanto parado vendo sua filha ser estuprada? E se esse policial não fizesse nada para impedir o estuprador? Porque o policial poderia não intervir no livre-arbítrio do estuprador, certo? De acordo com essa lógica. A ideia de céu também é problemática, levando em consideração o livre-arbítrio, porque se o céu é um lugar sem maldade e sem sofrimento, e você tem livre-arbítrio lá, então significa que maldade e sofrimento são um requisito para se ter livre-arbítrio. A ideia de livre-arbítrio também implica que você não possa tomar decisões significativas, ao menos que você seja livre para tomar as piores decisões. Mas isso obviamente não é verdade, porque você deveria ter a capacidade de assassinar e estuprar só... Porque você deveria só ter a capacidade de estuprar e assassinar somente pelo livre-arbítrio? Mesmo que fosse divinamente impedido de violar alguém, mesmo que eu fosse divinamente impedido de violar alguém, ainda não seria capaz de tomar decisões significativas na minha vida. Como com quem eu poderia ser amigo ou com quem casar, onde morar, que carreira seguir e que hobbies teria. Eu consigo viver minha vida inteira sem matar ou estuprar alguém e mesmo assim tomar decisões que não impliquem em cometimento de crimes. Que prova incrível de Deus seria se ele tornasse impossível qualquer cometimento de crime. E isso deixaria claro para nós como nós somos valorizados por ele. Porque no estado atual das coisas, um ser humano pode matar outro, com a mesma facilidade que eu poderia esmagar um inseto. O que há de especial em nós, para mim, não faz... O que há de especial em nós, para mim, nós somos apenas mecânicos e que podemos ser esmagados e mortos como qualquer inseto. Então não se enganem, o problema do mal e do sofrimento ainda são problemáticos para o teísmo clássico e recente. Mas a pior e mais ridícula desculpa de todas é que Deus tem suas boas razões para permitir que o mal e o sofrimento existam. Quando eles dizem quando eles dizem isso, significa que o plano perfeito de Deus necessita de ser... Então quer dizer que os planos ideais de Deus significa que serial killers e tumores cancerígenos sejam necessários. Veja, eles não falam isso porque as palavras arruinariam sua percepção,
mas é o que significa. Um plano perfeitamente bom exigiria dor e sofrimento? Se tratando do Deus da Bíblia, nós sabemos que tal maldade e sofrimento não podem trabalhar para o bem maior, pois o objetivo final já está estabelecido na Bíblia. Isso significa que uma maioria de pessoas escolhidas obterá uma posição privilegiada no pós-vida, e todo o resto sofrerá o tormento eterno. Isso parece uma extensão do sistema injusto de elites contra proletariados que já encontramos no nosso mundo. É claro que você precisaria ser uma pessoa extremamente imoral ao tentar justificar o sofrimento dessa forma. Essa é uma das razões por nosso mundo ser igualmente injusto, porque há pessoas que esperam que haja um grande acerto de contas cósmico no final. Não, já vimos o tipo de dor e sofrimento que eles tentam justificar. Sim, a escravidão aconteceu, mas olha, era uma época diferente, dos costumes diferentes, dizem eles. Sim, houve genocídios, mas olha o que foi construído depois disso, a civilização ocidental. Vejam o padrão, atrocidades em nome do bem maior, o sacrifício das pessoas do passado pelo bem das pessoas no futuro. E se eu te disser que você e sua família deverão ir para o moedor de carne para que algumas pessoas no futuro pudessem viver uma vida mais decadente? Pois esse é o argumento que lhes convém e aos seus? Aposto que não. Mas essa é a mentalidade para aqueles que acreditam que pode justificar o mal e o sofrimento, apelando para um futuro que ainda é incerto. O perigo dessa história imoral que contamos a nós mesmos é que eles que usam essa desculpa para Deus não param apenas em Deus. Eles também usam essa desculpa para si mesmos, o que podemos ver até hoje, porque não se trata apenas de eventos de um passado distante. Eles bombardeiam cidades, matam bebês de colo, atacam civis, cometem isso com justificativas religiosas. E isso é exatamente o que Israel está fazendo agora mesmo. Seus líderes citam textos sagrados e antigos, nos quais Deus diz aos povos antigos que não poupem ninguém, incluindo mulheres, velhos, crianças e bebês de colo. Em alguns casos, até os animais não são poupados. Eles usam essas palavras para justificar as mortes de hoje. Eles mentem para o que estão fazendo e apelam para textos sagrados, mas sabem que isso não vai funcionar com todo mundo. Por exemplo, eis algumas de suas ações atrozes. Eles atacaram 16 agentes médicos que estavam auxiliando a população de Gaza. Desses 16, 15 morreram, somando-se a milhares de mortes em Gaza. E quando a reação veio, o relatório oficial de Israel foi que os veículos médicos se aproximavam de suas tropas de forma suspeita, com as luzes apagadas. Mas uma semana depois, quando o local do assassinato ficou acessível, as pessoas foram lá para buscar e enterrar os corpos de seus entes. Sabe o que eles encontraram lá? Um celular entre os corpos. E sem o conhecimento de Israel e da história oficial, aquele celular estava gravando o antes, o durante e o depois daqueles médicos serem assassinados. O vídeo mostra luzes dos veículos acesas e as cenas mostram os médicos se identificando e logo após sendo mortos indiscriminadamente. Então, estão vendo o problema? Se não houvesse celular, a história aceitaria a narrativa que foi contada por Israel e a mídia. O bom de vivemos em uma época que é filmado e gravado, que tudo é filmado e gravado, é que podemos ver quem é o alvo e quem está sendo morto. Eles continuam mentindo para a gente quem são os terroristas e quem são as vítimas. E se você contesta isso, te chamam de simpatizante do terrorismo. Mas a verdade é que terrorismo é o que Israel está fazendo com os palestinos. A razão que faz com que eles ataquem médicos é puramente terrorista. É literalmente para aterrorizá-los e não quererem e fazer com que eles não providenciem cuidados médicos para Gaza. É por isso que a ajuda humanitária é sistematicamente atacada, mesmo sendo contra as leis internacionais. Como pode ver, não há justiça, exceto a justiça que nós mesmos criamos, e nesse caso nós definitivamente não estamos aplicando.
Tudo é questão de história e linguagem. Já disse aqui sobre história que os religiosos contam a si mesmos, mas muitas de suas percepções estão enraizadas na linguagem. Quando as pessoas colocam civis como alvo e as classificam como terroristas, em algumas situações elas até chamam isso de danos colaterais de guerra, ou ainda dizem, mas não há civis na região de forma cínica. Eles dizem isso, mesmo que haja. Então, pelo fato de você estar na região, sua casa pode ser classificada como um alvo de combate. Então as pessoas contam essas histórias para si mesmas para poder justificar o mal e o sofrimento que elas afligem umas às outras. Algumas pessoas são mortas pelo simples fato de resistir às injustiças e retalhar de volta seus agressores. E alguns órgãos de inteligência as matam preventivamente com a justificativa de que poderiam fazer isso com elas no futuro. Imagine a mera perspectiva de justiça te condenando à morte pelo simples fato de você existir. Estamos vendo pessoas comemorando nas redes sociais ataques feitos por Israel como se fosse festa de fim de ano, usando como justificativa apenas a suposição de que essas pessoas possam estar tramando algo. E as pessoas que questionam, claro, não, elas só ouvem e acreditam. Quando o Hamas sequestraram pessoas, eles são chamados de reféns pela mídia. Agora, quando o mesmo é feito por Israel, são chamados de prisioneiros. Há uma legitimidade inerente à prática quando Israel o faz. Isso acontece quando se é verificado que eles são combatentes hostis? Claro que não. Em muitos casos, Israel manteve civis inocentes presos por anos sem julgamento. Está tudo na linguagem. A linguagem que eles escolhem torna tudo isso aceitável. E você se opõe? Se você se opõe, você é sistematicamente um simpatizante de terrorista. Mesmo que suas justificativas estejam embasadas em valores que eles mesmos consideram cristãos. O terrorismo é muito antigo. Já era usado desde a época das navegações. Quando eu era criança, nos diziam que os colonizadores enfrentavam os povos originários honradamente, que eles se alinhavam em formação como cavalheiros e disparavam saraivadas em direção à floresta, e que os selvagens, entre aspas, disparavam flechas escondidas entre as árvores. Mas a verdade é que os colonizadores invadiram as florestas, caçavam não os guerreiros, mas sim suas famílias e seus filhos. Eles eram os alvos, e quando eles voltavam para suas vilas, eles encontravam suas plantações em chamas, suas mulheres, velhos e crianças mortos. Eles faziam isso por dois motivos. Combatentes não revidam. Então os colonizadores não precisariam se incomodar com baixas entre eles. E foi assim que limpamos o terreno para criarmos nossa nação. Uma nação criada à base de terrorismo. Não estou dizendo que é algo que possamos fazer agora. O que passou, passou. Não temos culpa a menos que a gente tente justificar isso. Porque se você inventar motivos para que isso fosse aceitável no passado, então você encontrará motivos para tornar aceitável no presente. Os religiosos dizem que uma pessoa como eu não deveria se importar com os palestinos, porque se eu fosse pego por um deles seria morto. Então só por isso eu deveria fazer o mesmo com eles? Os palestinos não me aceitariam só por ser ateu. Eu critico todas as religiões. Se eu desenhasse Maomé, eles me matariam. Então por isso eu deveria não me importar com eles? Bom, eu não. Eu não acredito em pré-crime. Eu não acredito que crianças devam morrer só porque algumas pessoas acreditam que elas possam se tornar um perigo no futuro. E a propósito, existem justificativas como essas na Bíblia. Mas acredito que oprimi-las, sim, pode tornar isso uma profecia autorrealizável. E claro, isso se tornaria uma justificativa. Esse é o problema de sacrificar pessoas no presente para justificar um futuro que ainda está por vir. Esse é o problema de valorizar mais o futuro do que o presente. Houve uma época em que cristãos me matariam por não crer em Deus. Os cristãos deveriam ser exterminados para prevenir esse problema, segundo essa lógica? Claro que não. Eles não precisam ser mortos
e sim esclarecidos. Eles não precisavam ser mortos, e sim esclarecidos. O público LGBT também recebe as mesmas críticas com as alegações de que os palestinos os jogariam dos telhados. Isso é uma mentira. Todos nós acreditamos nas mesmas coisas e pensamos das mesmas maneiras. Então todos nós deveríamos ser condenados pelos mesmos crimes? Eles mentem para nós dizendo que seríamos mortos pelos palestinos pelas palavras que proferimos. Isso seria inaceitável em lugares como os Estados Unidos, por exemplo, onde eles prezam pela liberdade de expressão. Mas o mesmo país da liberdade faz com que protestantes a favor do povo palestino sofram represárias. Se você acha que só porque você tem um green card você goza dos mesmos privilégios de liberdade de expressão, você está enganado. Quem tem green card não tem permissão de criticar os Estados Unidos ou Israel. Muitos vão para os Estados Unidos pela liberdade de expressão, mas mesmo eles lá não estão tendo liberdade para usá-la. Se você ousar ir para os Estados Unidos questionar as ações de Israel ou os Estados Unidos, você correrá o risco de ser preso, agredido e deportado. Se você acha que só por já morar aí não está mais está seguro, não está, pois essas regras estão mudando todos os dias. Ninguém está seguro, nem mesmo os americanos, muito menos os imigrantes. Estamos vendo que a liberdade de expressão é uma falácia que muitos ainda acreditam. As pessoas estão perdendo a liberdade que elas já tinham, inclusive. O mundo está voltando para um passado de líderes de direita reacionários e estamos aplaudindo a nossa própria condenação. E isso acontece porque acreditamos em histórias e em linguagem que moldam não só nossa percepção, mas sim a nossa realidade. E com isso a gente pode usar justificativa para tudo. Então é isso, galera. Essa é a minha reflexão aí sobre tudo que está acontecendo recentemente e para a gente pensar um pouco, né? No que a gente está usando como justificativas quando a gente vai defender algumas coisas que são injustificáveis, né, cara? Indefensáveis. Falou aí, galera. Até mais.